Eu lhes convido a abrir suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1. 1 Samuel 23, versículo 1. Oremos ao Rei dos Reis. Meu Pai amado, é com muita alegria que eu inicio esse estudo bíblico, me colocando humildemente debaixo das suas asas protetora. E eu lhe peço, eu preciso do seu Espírito Santo a me orientar e me conduzir para que se abra o entendimento para aqueles que estão sentados, outros deitados, outros em família no sofá, outros no leitos de hospitais, mas querem do Senhor e não abrem mão de receber a sua porção para o dia de hoje. Então, Pai querido, usa a minha vida para trazer aquilo que esse povo, cujo Senhor atraiu aqui, precisam ouvir no dia de hoje. Lhe agradeço, meu Rei, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém. Glória a Deus. 1 Samuel 23, 1, né? Disse a palavra do Senhor. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, né? Ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? E o Senhor lhe respondeu: vai, ataque os filisteus e liberte Keila. Keila era uma região que pertencia a Israel. É como se fosse o Mato Grosso, né? O Mato Grosso do Sul, como se fosse o Paraná, né? Pertence ao Brasil, pois Keila era uma cidade que pertencia a Israel. Agora, uma coisa que chama a minha atenção, meus amados, aqui. Você sabe que Davi, ele estava sendo perseguido por Saul. E vamos ver que a perseguição vai continuar, né, debaixo da permissão do Senhor. Muitas tentativas de Saul querer matar Davi se escapando ali, Davi se escondendo ali, de repente Saul o encontra, mas não conseguiu pegar ele. Enfim, o Senhor guarda seus ungidos, mas há um propósito numa perseguição, há um propósito numa provação, numa tribulação, isso é incontestável. E no caso é que Davi já estava não batalhando sozinho, ele já tinha um exército junto com ele, porque o Senhor fez com que na caverna de Adulão, um lugar feio, talvez aos olhos de muitos, não era um palácio, mas um lugar humilde, o Senhor atraiu pessoas cujos se identificaram com Davi. E dali se criou um exército cujo Davi aceitou debaixo das suas asas, debaixo da sua autoridade, né? E durante a perseguição, porque Saul tinha uma obsessão doentio, motivada, claro, pelo próprio Satanás, de querer matar Davi, porque via em Davi uma ameaça para seu reino, pois a Bíblia diz que uma cidade chamada Keila foi tomada, invadida pelos filisteus. Os filisteus eram um inimigo declarado de Israel, porque havia uma guerra de conquista territorial em Canaã. E quando Davi soube disso, de repente, ele agiu e foi consultar o Senhor. Ou seja, se foi consultar o Senhor, é porque dentro do coração de Davi havia-se um desejo de intervir a favor dessa cidade. Porém,
Presta atenção porque agora eu vou falar de coisas muito, muito interessantes. Como seria possível que Davi, sendo caçado pelo rei Saul, Davi ainda se preocupe pelos habitantes de Keila, sendo que quem é responsável pelos habitantes de Keila é o seu rei. Quem era o rei sobre Keila? Era Saul. Já pensou? Será que era assunto de responsabilidade de Davi assumir uma batalha cujo deveria ser Saul que deveria trazer libertação sobre Keila? Concorda comigo? O rei sobre Israel era Saul, não era Davi ainda. Só que Davi sentiu no seu coração um desejo de socorrer, de ajudar, de libertar o povo de Keila, cujo era responsabilidade do rei Saul. Com tantos problemas para resolver, com um exército, inclusive, à sua procura, para que Davi queria entrar em outras batalhas? Essa é uma pergunta que eu me perguntei. Por que Davi entraria em outras batalhas? E por acaso, Davi é responsável em defender o povo de Keila? Sendo que Saul se deve, como rei, de sustentá-los, tanto em provisão, mas principalmente defendê-lo. Porque o papel de um rei é trazer segurança para seu povo. Agora, eu vou tratar alguns nessa noite. Presta muita atenção. Davi, ele poderia deixar que Saul fracassasse. Eu me coloco no coração e na mente de Davi. Ele poderia deixar que Saul fracassasse no seu reinado e perdesse o seu reinado com suas terras. Mas Davi, ele não fez isso. Davi, ele teve compaixão. De quem? Ele teve compaixão com aqueles que estavam debaixo da cobertura de um rei corrompido. Davi quis mostrar os frutos para Saul, mas Saul não quis. Mas Davi, por ter e ser motivado pelo Espírito Santo, ele teve compaixão daqueles que estavam se abrigando debaixo de uma cobertura corrupta. E eu lhes faço uma pergunta. Você vai abandonar seus filhos porque ainda Saul está reinando sobre eles? Porque pode ser que seus filhos ainda tomam partida do próprio pai que se opõe a seu posicionamento de servir a Cristo. E aí você pensa, sabe o quê? Então, que se viram meus filhos? Você vai abandonar seus pais e a família dos seus pais porque alguns exercem influências más sobre eles? Ou seja, sobre pretexto que Keila estava debaixo da cobertura de um corrupto, Davi não iria socorrê-lo quando precisaria de socorro? Tinha nobreza no coração de Davi. E justamente Deus preparou uma oportunidade para revelar
o coração de Davi para os habitantes de Keila. Que culpa tem alguns que sofrem debaixo de um jugo devido à legalidade daquele cujo estão submissos? Porque há muitas pessoas que sofrem debaixo da autoridade de Saul. E sofrem porque, inclusive, não sabem por quê. Não sabem por que não estão vencendo na vida. Porque os filisteus saqueiam os Keilas, cujo pode não entender o porquê, mas precisa entender por quê. Porque Saul não tem condição de libertá-lo. Porque Saul não tem, para outros, nem vontade de pagar o preço para defender sua própria vida. Pois, para que os habitantes de Keila, escuta isso, para que os habitantes de Keila vejam a diferença entre um bom rei e um rei ruim, pois Deus permite que os filisteus ataquem Keila. Deus permite que os filisteus ataquem Keila. Ou seja, o amor é provado na dificuldade. E há pessoas, meus queridos, que sofrem porque certas pessoas que consideram e amam ainda não lhe reconhecem como pessoas que temem a Deus. Ou seja, por que eu defenderia os habitantes de Keila, sendo que eles têm um rei? Não, eu vou cuidar dos meus. Eu, Davi, eu vou cuidar daqueles que estão debaixo de uma cobertura. Mas aqueles que são inocentes e são vítimas e que são noiva de Cristo, pessoas honestas, debaixo da autoridade de Saul, Davi, por acaso, não iria dar uma chance para esses se salvarem ou se libertar? Quem tem nobreza iria, sem nenhum escrúpulo. Então, para aqueles que não são reconhecidos pelos habitantes de Keila, porque esses escolheram o seu rei, que ainda eles não tiveram a revelação que o seu rei é um Saul, é uma pessoa que mata 85 profetas do próprio Senhor, que é um Saul que não vive no Espírito, que não agrada a Deus, é evangélico, fala do cristianismo, mas não vive, só de aparência. O que eu tenho para dizer para essas pessoas que não são reconhecidos dentro da sua casa, dentro da sua família, ou com outro contexto? Espere. Espere. Espere, porque quando Satanás irá tocar essa pessoa ou essa cidade de Keila, pois essa pessoa ou a cidade entrará em apuro e gritará: socorro! Socorro, Saul! E aí Saul estará no seu palácio e dirá: é apenas uma cidade. Eu vou arriscar a vida dos meus homens, sendo que estou tão bem comendo do melhor dessa terra. Quando essas pessoas entrarão em apuro, então esse familiar, ou esse amigo temente a Deus, ou, aliás, esse familiar ou essa cidade, Keila, ela verá quem de verdade terá condição de lhe salvar. Sabes, há um tempo para que os habitantes de Keila descobrem o rei que eles têm.
Porque muitos ainda não sabem o rei que eles têm. Davi sabe. Sabe por que Davi sabe? Porque Davi se aproximou do rei Saul. E o conhece muito bem. Pelos seus frutos, pelas suas ações, pelas suas maquinações e pelo discernimento que o próprio Deus dá para um homem cujo servo o Senhor. Há um tempo para que os habitantes de Keila descobrem o rei que eles têm. E quando esses verão que no apuro Saul não se preocupou por eles, quando deveria ter se preocupado, evidentemente, e quando verão que Davi comprará a batalha que não precisava comprar, então o que eles vão dizer? Verdadeiramente, agora eu sei quem está comigo e quem quer me salvar. Assim funciona. Então, deixa que os filisteus saqueiem. Não tem como ser diferente. Debaixo da autoridade de Saul, não tem como essa pessoa ser bem sucedido. Saqueado na alma, saqueado no espírito, saqueado fisicamente. Espera. Mas quando Davi saberá que Keila está passando por apuro, Davi dará oportunidade para os habitantes de Keila experimentar uma grande libertação. Porque Davi é um guerreiro de verdade. E Davi tem espada que mata e espada para defender todos os inimigos cujo se levanta contra um povo escolhido de Deus. Então, o que eu tenho para dizer para essas pessoas tementes a Deus, que ainda não são valorizadas? Continuo orando pelos habitantes de Keila, que são vítimas, porque ainda estão debaixo de influência de Saul. E às vezes não tem a maturidade que vocês têm, porque ainda os olhos desses não se abriram. Ore e espere. Porém, Davi não pode esperar que esses morrem à espada. Porque quando esses são atacados, Davi deve socorrê-los. Sabes por quê? Porque Davi, ele é espiritual. Porque na concepção de Davi, o reino de Deus é muito maior que uma placa denominacional. Porque Davi conhece o seu chamado. E a perseguição de Saul, a raiva de Saul, o ciúme de Saul, o ódio de Saul jamais será motivo de abrir a legalidade da mágoa no coração de Davi, porque Davi, ele é focado. E se Saul não quer se converter, então, meus amados, muitos que ainda estão debaixo da autoridade dele poderão se salvar. A visão de um Davi, ela não é restringida. Eles não são da minha denominação. Então, não. Se há necessidade de Davi ir com seus homens para salvar quem quer se salvar e quem queira se libertar, porque nem todos querem se salvar dos filisteus. Tem pessoas que querem ficar pobres, que querem ficar oprimidos e que querem ficar doentes. Mas quem quer de verdade ser liberto, então reconhece quando Davi vai até ti e faça aquilo que o seu pastor ou sua autoridade não está fazendo na sua vida. E o que Saul diria para um Davi
que se preocupe por almas cuja, aos olhos de Saul, os habitantes de Keila deveriam ser cuidados pelo próprio Saul. Você quer saber o que um Saul diria para um Davi? Quer saber o que um religioso diria para um Davi? Davi pesca no meu aquário. A Davi lhe interessa libertar aqueles que estão debaixo da minha autoridade. Que autoridade tem Davi? Para entrar no meu território, sendo que sou eu que devo fazer. Então por que tu não faz, Saul? Porque Saul não faz? Ou porque talvez Saul perdeu a autoridade ou não tem autoridade para libertar dos filisteus? Todo o povo vai morrer? Ainda bem que tem Davi, que tem compaixão, e são, inclusive, dirigido pelo Espírito Santo quando consulta o Senhor. E o Senhor diz, vai lá, naquele ministério, e toma dessas vítimas as almas para colocá-lo num lugar onde essa ovelhinha que quer ser ovelhinha se sentirá segura. Ainda bem que há Davi, que tomem do território de religiosos católicos. Ainda bem que há Davi, que tomem do território dos espíritas, dos evangélicos, almas que não são cuidadas e ensinadas. Ainda bem, porque Davi é a noiva. E Davi, ele entra no território de Caifás e toma de Caifás o que pertence a Deus. Glória a Deus. Consegues ver a nobreza em Davi? Muitos religiosos sentiriam muito ciúme de Davi. Então que sentem ciúme e que perseguem Davi. Porque a última palavra será do Senhor. Porque quem ama almas não é político, não agrada homens, mas consulta o Senhor. E assim salva aqueles que querem ser salvos. E quantas vezes eu já estive em ministérios e igrejas cujo, aos olhos do Senhor, eram vítimas, como esses habitantes de Keila. Quantas vezes, meus queridos, não teriam esses oportunidade de serem resgatados por Davi? Porque Saul não se importa com eles e famílias estão morrendo a fio de espada? Pois em verdade, assim como diz o Senhor, em verdade, eu vos digo nessa noite, que o ataque dos filisteus tem o seu propósito para alguns. E quando Davi os resgata, que esses saibam quem é rei de verdade. Porque um rei de verdade, ele liberta, ele cuida, ele acompanha, ele supervisa. Ele não pede apenas o dízimo e a 10ª do povo. Ele está. Ele é incumbido em proteger e tornar livre e em paz aquele cujo decide estar ocupando o território cujo rei deve ser rei. Saul, ele trabalhava para seus próprios interesses. Então, ele não se interessava em resgatar uma cidade tão pequena como Keila. Davi, ao contrário, batalhava para não apenas se defender a si mesmo, mas também defender a causa do reino de Deus. Conseguirias tu ver a nobreza, meus queridos, na vida daqueles que se preocupem em levá-lo para o céu? E o que adianta você dizer, eu tenho um pastor,
Eu tenho um rei, eu tenho um apóstolo, sendo que quando sua luta aparece, Saul não move uma palha. Uma palha. Ou talvez pode mover uma palha sim. Porém, apenas para os ricos. Quantos pastores assim eu vi? Quantos líderes tratam de uma maneira diferente os ricos e os pobres? Pois Davi, que é Davi, meus amados, terá nenhum receio de defender os que querem se livrar dos ataques filisteus. Quem reina sobre ti, amado? Quem reina? Tu conheces realmente o rei que reina sobre ti? Você já viu Saul usar a sua espada ou pelo menos mandar seus soldados para lhe defender? Se não, então, tem certeza que queres ainda Saul como teu rei? Sabes, meus amados, mesmo que Saul esteja cobrindo falsamente as vidas de Keila, em Keila estava a noiva de Cristo. Então, Davi, que é Davi, sempre dará chance para os escolhidos de Deus se salvarem, mesmo que ainda não tiverem a revelação de quem os protege. Aleluia! Glória a Deus! Vamos continuar. Versículo 3 diz assim, o que a palavra de Deus diz. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram, depois de consultar a Deus, e Deus dizer, pode ir. Os soldados de Davi disseram, aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar com as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levanta-se, diz o Senhor, vai à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram dos seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Aleluia! Glória a Deus! Esse Davi é um guerreiro. Então, meus amados, veja bem o que nós vamos falar hoje. Diz a palavra de Deus que os soldados de Davi, eles tiveram medo de lutar contra os filisteus. Medo. E Davi consultou o Senhor. E o Senhor lhe diz, vai até Keila, porque eu te darei a vitória. Agora, meus amados, vamos aprender alguma coisa aqui. Quando recebes tu um comando por parte de uma liderança inspirado pelo próprio Espírito Santo, obedece. Obedecem mesmo que seu coração fala o contrário. Ou seja, você vai se acovardar porque tem medo de certas situações que Satanás tramou contra a sua vida? Você vai se acovardar? Eu falo com alguns aqui. Então eu falo com esses. Ainda bem que Davi não entra em seu jogo. Ainda bem que Davi não entra em seu jogo, ainda bem que Davi não lhe entenda, ainda bem que Davi não alimenta a sua autocomiseração e que assim apresenta seu ombro e diz, tem medo, então tadinho. Não, vamos. Porque quando um líder diz que vamos, é que você tem condição de vencer. E se tu dá ouvidas ao teu coração que é enganoso, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, muitos deixam de lutar quando deveriam lutar e permanecem na situação cujo deveriam crescer e evoluir por parte de Deus, mas por ouvir
a mentira da alma, que o engano e o estagna onde está, e não ouvir o rei Davi inspirado por Deus, pois essas pessoas deixam de lutar. Mas quem não luta, tampouco não vence. E quem não vence, tampouco tem direito de comer aquilo que um soldado tem direito de comer. Porque para comer a comida de Davi e ser parte da provisão que Davi dá, é necessário lutar para o rei, cujo essa pessoa decidiu se abrigar. Tenho medo. Quanto se esconde através do medo? Se Deus disse que Ele vai te dar vitória, então por que duvidas? Ah, mas Deus falou para Davi, não para mim. Hello? Por que não crês tu que está debaixo, como soldado da autoridade de Davi, naquilo que Davi recebeu por parte de Deus? Serias tão orgulhosa ou tão orgulhosa assim para dizer, então Deus tem que falar comigo, senão eu não vou. Por acaso, Deus te levantou como um Davi? Porque nem todos são Davi. E nem todos são soldados. Mas tem que saber se colocar diante de Deus. Porque a humildade é um dos princípios para Deus se revelar. Ou seja, se o Eterno deu uma direção, então, meus queridos, faça-o, mesmo que seu coração se amedronta. O medo não provém de Deus. Não provém de Deus. Então, meus amados, não cria barreiras e obstáculos para não tomar a sua espada e defender os que Deus te manda defender. E tampouco deixa os outros fazer o que tu também deves fazer. Porque alguns querem ser parte do exército de Davi, mas sempre são os mesmos que batalham. Porque esses dizem, estou com medo, então não vou. Estou com medo, pastor Cris. Não vou, não sou capaz. Estou insegura, pastor Cris. Então não vou. Estou triste, pastor Cristo. Então não vou. Estou doente, pastor Cristo. Então não vou. Estou decepcionado, pastor Cristo. Então não vou. Até quando irás comer do que Davi lhe dá e se beneficiará da cobertura de Davi, sendo que inventas desculpa para não tomar a tua espada quando Davi lhe dá comando? Você sabia que Davi e todos aqueles que estavam com ele, aqueles que foram para a batalha, venceram? Aqueles que tinham medo, sabia que eles venceram? Eu quero que vocês saibam que nem sempre as batalhas que deves enfrentar lhe proporcionará alegria ou segurança. Mas Davi é um homem de Deus e não lhe pedirá batalhar uma batalha que não poderá suportar. Por acaso não é aquilo que a palavra de Deus diz? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, diz a palavra, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possa suportar. Tremendo, né, querido? Então, um líder que Ele ama, Ele protegerá seu rebanho. E não permitirá que sua vida entre em perigo. Isso é claro.
Isso é claro. Vamos continuar, meus amados, no versículo 6. E eu termino com chave de ouro. Olha que revelação bonita. No versículo 6. Eles foram para a batalha, venceram, mas aí diz a palavra do Senhor no versículo 6. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Bom, você lembra de Abiatar? Eu cheguei a falar sobre ele. Abiatar era um filho de um membro sacerdotal, cujo Davi conhecia. Em Nob, na cidade de Nob. Lembra disso? Porque, para refrescar a sua memória, Davi fugindo de Saul, ele foi atendido e suprido por um homem chamado Aimeleque no templo do Senhor. Era um homem do Senhor. E Aimeleque, ele tinha um pai chamado Aitube. E eram todos da família sacerdotal. E Abiatar era filho dele. E a Bíblia diz que esse Aimeleque, o pai de Abiatar, ele atendeu Davi. E assim o escondeu também das garras de Saul. E diz a palavra de Deus que Saul soube disso e ficou com tanta raiva que chamou ele, Aimeleque. E por causa disso, Saul matou todos os sacerdotes do templo em Nob. Olha isso, todos, 85 foram cefados pelo próprio Saul. Porém, um conseguiu se escapar e foi até Davi, Abiatar. E a Bíblia diz que Abiatar estava inserido dentro da batalha, mas com o colete sacerdotal. Ou seja, em outra tradução fala de efode. O efode era o colete, um colete sacerdotal que o sacerdote tinha para servir no templo do Senhor. Interessante, né? Ou seja, Davi inseriu e validou o sacerdócio de Abiatar e permitiu que ele batalhasse dentro do seu ministério e validasse o chamado de Abiatar. Olha quantas revelações nós vamos falar. Então, Abiatar foi o único sobrevivente da família sacerdotal em Nob. Quando um Abiatar entra no time de Davi, meus queridos, ou quando uma pessoa entra no ministério sério, anota isso, por favor. Quando um Abiatar, quando uma pessoa sai de um ministério para entrar em outro ministério, ele pode até mesmo trazer o colete sacerdotal. Ele pode trazer com ele o efode e dizer: eu sou um pastor, eu sou um sacerdote, realmente, Davi, crê em mim, acredita. Peraí. Na verdade, o colete sacerdotal, ele deve ser colocado à prova. Porque um Davi que é Davi não vai acreditar em Abiatar, porque Abiatar chega com um título, ou um efode, ou um colete sacerdotal e diz assim: olha, eu sou sacerdote, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou presbítero, eu sou missionário. Não, o colete sacerdotal deve ser colocado à prova. Esse colete sacerdotal deve ter uma história plausível. Esse colete
para ser avaliado no ministério Davi, ele tem que ser avaliado. Ou seja, de onde vem esse colete? De onde vem esse efode, Abiatar? Qual direito, Abiatar, você tem para carregar e colocar sobre seu peito o efode? E quais eram os frutos daquele que possuíam esse colete? Pois Davi, ele conhecia a família do menino. Ele conhecia a fonte cujo esse menino teve como direito de receber o legado espiritual dos seus pais. Davi conhecia a família de Abiatar, do menino, e conhecia também o seu legado sacerdotal. Então, por que não o validar como sacerdote para a batalha? Não é, meus queridos? Nós temos prazer de receber Abiatares no ministério da AUS, com certeza. Pastores que chegam com seus coletes sacerdotais, não tem problema. Porém, por mais que essas pessoas fogem de um ministério para se encontrar e se refugiar no ministério de Davi, saiba que para que Davi o insere no seu exército e o coloque para lutar e batalhar, Abiatar vai ter que provar que o colete sacerdotal não foi roubado. E há muitas pessoas que roubam o título. Já tivemos pessoas que inclusive mentiram para nós e disseram, somos pastores, e mentiram para nós no ministério. Por quê? Porque a ambição e o ego de muitos é serem reconhecidos por ter no seu peito um título de sacerdote, sendo que roubam títulos ou compram títulos. Abiatar tinha autoridade para colocar no seu peito, porque Davi sabia quem era o seu líder. E se é um líder de Deus, então certamente o colete também proveria de Deus. E ali, certamente batalhando as orações, cujo é necessário ter um sacerdote a interceder e orar, daria força para que o exército de Davi vença. Hoje o Senhor está tratando alguns cujo talvez podem ter motivações erradas. E o orgulho de muitos que fogem em outros ministérios porque adulteraram e disseram, talvez esse aqui eu vou me esconder no ministério de Davi porque eu vou recomeçar. Vai recomeçar? Mas de que forma? Não temos problemas de dar chance para aqueles que não foram ensinados debaixo da autoridade de Saul. Porém, saiba que sempre colocaremos à prova o efode daqueles que dizem ser sacerdotes. Uma das perguntas que nós fazemos dentro do cadastro para se tornar membros é essa. Estarias tu disposto de abrir mão do seu título? Essa pergunta revela muita coisa na vida de uma pessoa. Porque se esse título é de Deus, então certamente Davi o colocará na batalha. Mas se esse título não é de Deus, quem quer mantê-lo, essa pessoa não vai aceitar. Então, se tu não tem convicção
da onde tu estás te abrigando, ou seja, se tu não tem convicção que Davi é Davi, então a tua insegurança é porque o colete cujo tu carrega, ele foi tomado ilegalmente. E ali o orgulho te cega. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, obrigado, Rei, por ter falado conosco. Obrigado, Rei, por tratar assuntos cujo o Senhor convida um exército a entender aquilo que está no coração de um Davi. E certamente em Keila, muitos podem passar por apuros, mas há um tempo para que fulana reconheça a espada de um Davi que tem poder e autoridade para salvar. Obrigado, Senhor, que essa geração possa reconhecer quem é Davi e quem é Saul. Obrigado por permitir que os filisteus invadem certos lares para que assim essas pessoas saibam quem é quem. Salve, Senhor, aquele cujo nessa cidade de Keila querem se salvar, querem ir para o céu, querem, Senhor, se libertar das drogas, querem se libertar da pornografia, querem se libertar da religiosidade, querem se libertar do orgulho, querem se libertar da mentira, querem se libertar do medo, querem se libertar do cigarro, querem se libertar das drogas, querem se libertar da mornidão. E se há um Abiatar aqui, então que corra até Davi, porque certamente Davi o receberá. Muito obrigado, Rei da Glória, por essa palavra linda que recebemos, em nome de Jesus. Amém.